Cultura Racional, Universo em Desencanto, primeiro fascículo da tréplica, página 46. A incubação dos vírus na energia racional, que daí já nascerão com o raciocínio desenvolvido e ligados ao mundo racional. E assim a vida fica constituída racional, por a fase da natureza ser a fase racional. É uma fase completamente diferente da fase do animal racional, cósmica porque já nascem ligados ao mundo racional. Então, se trata de uma fase cosmológica do mais alto nível de sabedoria infinita. São seres que já nascem evoluídos pelas circunstâncias cosmológicas naturais da natureza. E assim a vida será completamente diferente do animal racional, porque o animal está ligado aí no chão, aí na matéria, aí embaixo. É um nível de cultura rude, por ser a cultura material. E a cultura material é a cultura rude, e por ser rude, depende de experiências e pesquisas para ver se acerta ou não. Cultura rude é uma cultura misteriosa. É uma cultura que não tem condições de desvendar os mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Então, se trata de uma cultura rudimentar. Uma cultura que é só para alimentar o presente. Do futuro desconhece tudo. Uma cultura rude é uma cultura presa à matéria, e a matéria é um ser rude. E por ser um ser rude, é um ser que depende de lapidação. O ser rude é aquele que tem que empregar o sacrifício para tudo. O sacrifício é para os rudes, que se prejudicam com os esforços do seu sacrifício. Então se trata de uma cultura rude, subjugada a experiências para ver se acerta aparentemente ou não. E tudo que é de aparências é alimentado pela rudez. Um nível de cultura rude é o nível de sofrimento, do desequilíbrio, enfim, de tudo, porque a cultura rude não tem condições de normalizar tudo certo, e sim aparentemente certo. É a cultura do bicho, do animal racional. Agora, a cultura racional é a cultura definitiva. É a cultura cosmológica. É outro curso de nível cultural completamente diferente do animal racional. É a cultura do mundo racional dos habitantes puros, limpos e perfeitos. É a cultura vital da vida eterna. E a cultura do animal é a vida aparente. É a vida externa, e assim, a fase racional é a fase de um hormônio só. Não existem dois hormônios. Não existe fêmea e macho. É um hormônio só, puro, limpo e perfeito, de um ser só. É de uma característica completamente inigualável a qualquer coisa existente no mundo de matéria. Matéria é dos seres rudes, e por isso ficam aprendendo a vida inteira e morrem sem nada saberem. O rude está sempre aprendendo e sempre por aprender, porque nada sabe por ser rude. Se não fossem rudes, tudo saberiam. Não viviam de experiências, nem de pesquisas, nem na incerteza de coisa alguma. Se não fossem rudes, não existiriam mistérios. Os rudes é que não têm condições de desvendar os mistérios,
pela sua rudez, e muito menos o infinito, devido ao seu estado de rudez. Sabem muito, aparentemente, a solução das coisas prementes, das coisas primárias, das coisas do presente, para organizar, aparentemente, as coisas mais ou menos. Mas a cultura racional é a cultura universal, é a cultura unilateral, é a cultura do mundo racional, onde está o comando do universo. Por tudo isso ser do mundo racional, a parte que desceu e que não estava pronta para entrar em progresso. A energia é outra, é a energia verdadeira, a energia racional. Não é essa energia aí, elétrica e magnética, a energia deformada. E por ser assim, é que mantém o animal racional nessa jornada de desequilíbrio. Mas um pouco começarão a nascer as crianças geradas pela incubação dos vírus na energia racional. Então aí vão começar a ficar assustados, espantados, admirados, emocionados, impressionados. Para os que sabem e conhecem, não é novidade, mas para os que não sabem e não conhecem, é uma surpresa de espanto e de susto e de assombro. Tudo isto, evolução natural da natureza, por tudo ser racional. Tudo evolui, tudo progride, e por isso tudo se transforma, tudo se degenera, tudo muda, todos mudam. E para que todos voltem ao mundo racional, foi assim necessário e preciso a evolução natural da natureza ser racional. E o natural da natureza é este, racional. É uma fase de classe superior à do animal racional. Já nascem todos como aparelhos desenvolvidos pela natureza racional. Já são feitos assim pela própria natureza, chegando assim no seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito. O bicho é que depende de aprender tudo para conhecer e saber muito vagamente. Mas, racionalmente, nascem todos dentro de uma composição muito elevada. Terrível é a composição do animal racional que nasce sem saber por que nasce e sofre sem saber por que nasceu. Então, isso é uma condição terrível de viver, porque é um modo de que não sabe e não conhece o porquê está vivendo. Vive, mas não sabe por que vive, numa condição terrível de viver. Por nada de certo saber de sua formação e geração de vida. Então, vive porque tem vida, mas não sabe por que vive. Essa é uma condição terrível, porque passa a viver de sonhos. Quem não sabe por que vive, está sonhando que vive, porque não sabe por que vive. Então, daí chega a conclusão de que é uma ilusão viver nessa condição de não saber a sua verdadeira razão de ser, e assim ignorando a sua raiz, a sua razão de ser, a sua semente, passa a viver da maneira mais conveniente e surgindo daí o sacrifício por não saber formar o certo, por de certo nada saber, e vivendo a vida inteira à procura do certo e sempre por encontrar o certo, por seu princípio não ser certo. Se o princípio fosse certo, tudo daria certo, mas por o princípio não ser certo, é que até hoje estão à procura do certo, e por isso
sempre por acertar. Por mais que mude, e sempre por acertar, e os desacertos sempre a multiplicar, por não saber onde está o certo, e ficando todos a vida inteira por acertar. Por o começo da vida ser um sonho, por não saberem o porquê da vida, e daí formando um pandemônio, por coisa alguma dar certo, e assim uma infinidade de mudanças sem conta, e de longas eras assim vem, tudo mudando, sempre à procura do certo, sempre à procura do certo, e a vida inteira nesta luta, e as lutas cada vez ficando mais complicadas. Já vem assim de longos séculos, nesta lapidação constante, e o realejo sempre tocando uma música só, sofrimento e mais sofrimento, várias fases e modos de vida à procura do certo, as primitivas escravidões à procura do certo, as escravidões antepassadas à procura do certo, a escravidão passada à procura do certo, tudo sempre em remodelações, tudo sempre mudando à procura do certo. Vamos mudar assim, que assim vai dar certo. As ideias sempre eram essas, e até hoje, todos à procura do certo e tudo por acertar. Quanto mais procuram acertar, sempre por acertar, e assim já vem de longas datas, desde as primitivas épocas, e não podiam acertar mesmo, por ser uma época de uma fase em lapidação. Todos iam sendo lapidados, e por isso o sofrimento sempre, e a vida se tornando um mau triunfo, por nunca encontrarem o certo para acertar. Assim já veio de longos séculos, mas não podiam acertar, por ser uma fase em lapidação. O segundo milênio foi uma fase em lapidação, e por isso todos sofrem, cada qual do seu jeito, de sua forma e sua maneira, por todos estarem sendo lapidados, sendo preparados para que, com o tempo, viesse o amadurecimento, e depois do amadurecimento, o conhecimento e reconhecimento de outra fase superior, que é a fase racional. E assim, depois de todos amadurecidos, todos procurariam um modo mais adequado ao nível cultural de todos, por superarem os modos antiquados de épocas longínquas de que não deram o resultado esperado. Então, por não dar o resultado esperado, ficaram todos vazios, por não encontrarem apoio de sustentáculo em coisa alguma, sentindo que tudo estava acabado, por não definir os anseios desejados do desenvolvimento cultural, que alcançaram um nível superior de ver as coisas com mais garantia e segurança, e dizendo: tudo falhou porque tudo tinha que falhar, porque são ideias muito antigas, de povo muito rude, sem cultura de espécie alguma. Então, dizendo: e esse atraso, até hoje, no nosso meio cultural, a nossa cultura evoluiu tanto que não dá mais para entender coisas arcaicas de mais de 1000 anos, ainda prevalecer coisas que só mesmo para aquelas épocas e não para a nossa. A nossa época, a cultura é outra, e há 1000 anos passados não tinham cultura alguma. Foi mais um passatempo essas épocas. Então aí, bem amadurecidos e bem esclarecidos,
e prontos para interpretarem uma cultura muito mais elevada, que é a cultura racional, que a fase do segundo milênio foi uma fase de lapidação e, por isso, uma fase de sofrimento, uma fase sem princípio e sem fim, por não conhecerem o princípio de coisa alguma, nem o fim. Então, tudo isto, evoluções naturais da natureza, para que o ser humano ficasse preparado para ter um encontro consigo mesmo, um encontro com a verdade das verdades, um encontro consigo mesmo porque está procurando saber quem sou eu, que não sei quem sou. Então, neste encontro, vai saber quem ele é, de onde veio e para onde vai, e dizendo: agora sim, eu sei quem sou e por que assim sou, de onde vim e para onde vou. É isso que eu estava procurando, a razão de mim mesmo, a razão de meu ser, que eu não sabia. Sou um ser de matéria e não sabia por que eu sou um ser de matéria. Então, estava à procura de saber o porquê que eu assim sou e de onde vim e para onde vou. Só queria quem pudesse me responder todas essas perguntas e outras mais, com base e lógica e comprovações. Agora eu encontrei, estou realizado, porque a minha situação está definida. Por eu encontrar a solução da minha formação e da minha solução de vida, porque eu não sabia, porque vivia cercado de densos mistérios, e agora me realizei por encontrar a solução definida de tudo isto, e me firmei convicto por responder definitivamente tudo o que ninguém nunca pôde esclarecer. Sabia que eu era animal racional, mas não sabia por quê. No encontro com a verdade das verdades, tive toda a solução definida. Sabia que eu era um livre pensador, mas não sabia por quê. Com o meu encontro com a verdade das verdades, tive toda a solução justa e certa, de princípio a fim. Sabia que tinha raciocínio, mas não sabia se funcionava ou como funcionava. Então, misturava tudo e não tinha uma explicação. Misturava imaginação, intuição, inspiração, pensamento bom, pensamento mau, raciocínio. Falava em raciocínio, falava em pureza, mas nunca vi essa pureza, nunca vi coisa pura alguma. Então, era confusão tão grande que ninguém sabia explicar a causa de tudo, a origem de tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo. Ninguém sabia dizer, porque todos só mal conheciam os feitos, mas a causa ninguém conhecia, e a origem da causa também ninguém conhecia, porque não há efeito sem causa. Então, ninguém justificava coisa alguma e tudo sempre sem explicação. Todos vivendo nesta contradição, sem ninguém saber o porquê que assim são, sem ninguém saber o porquê tudo assim é, sem ninguém saber o que são. E, por isso, todos viviam nessa tremenda contradição. O mundo já muito antigo, sem ninguém dar solução de sua causa. Antes da causa, a origem da causa e este efeito que é o mundo, porque não há efeito sem causa. Ninguém nunca soube dizer o porquê do mundo
em que nós vivemos. Tudo isto fechado por densos mistérios. Então, tinha que um dia surgir no mundo uma cultura mais elevada do que a nossa, que tivesse condição de fazer essa revelação com preciosíssima precisão, de definir e divulgar a formação desse enigmático mundo. E assim, hoje, tudo isto encontrado, revelação feita do mundo da verdadeira origem de todos, o mundo racional. Então toda essa revelação feita racionalmente, como foi e por que foi que originou esse mundo de matéria nessas condições que está, de onde tudo isto veio, como tudo isto gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. E aí estão todos os episódios da matéria e da vida da matéria, que todo o conteúdo de solução da definição e a causa de todo esse mundo encantado que tanto Celeuma trouxe para os encantados, filhos dessa natureza, que, por serem encantados, não tinham condições de desencantar-se e dar solução formal, racional desse encanto. E assim vejam que hoje tudo mudou, como tudo está mudando, devido à mudança de fase da natureza, à fase racional. E tudo chegando para a união fraternal, por todos serem ligados ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, para onde todos voltarão, como está chegando o fim do tempo da vida, da matéria. Então agora, com a evolução racional, a evolução natural da natureza, começando a desenvolver o raciocínio de todos, e depois do raciocínio desenvolvido, ligando-se ao mundo racional, então aí a vida na Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional, a aclamação brilhante da humanidade por ter encontrado a solução verdadeira da situação da natureza humana, e assim, por essa forma, todos aclamando o grande esplendor racional, coisa inédita, nunca vista em tempo algum, o redígio do maior poder angelical de supremacia racional, e assim os cânticos, os hinos de louvor anunciando a grande mensagem do racional superior, o redígio salvador do mundo racional, trazendo à Terra a salvação verdadeira do animal racional, o povo delirante, emocionado de alegria e satisfação, não sabendo como homenagear o seu brilhante salvador, o representante do mundo racional, ao mundo de todos, e o condutor que elaborou todo o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim as homenagens não cessarão em todos os cantos, em todos os lados, da forma mais brilhante, racional. O racional superior da Terra, olhando e assistindo à maior felicidade, sem rival de toda a humanidade. As festas não cessarão pela satisfação de terem certeza das certezas que na Terra não nascerão mais. Então, as festas não cessarão. A alegria de todos universalmente é uma alegria emocionante, por saberem o porquê que aqui nasciam no mundo de matéria
e o porquê não nascerão mais, por todos saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Então, a emoção e a alegria e a satisfação são de enlouquecer, porque ninguém estava mais aguentando ser um ser de matéria, só para penar e sofrer, vivendo e iludidamente sem recompensa nenhuma ter. Chegaram ao amadurecimento completo de reconhecimento do seu ser, de nada ser, por viver uma vida sem nada, saber do porquê de sua vida, neste mundo a sofrer. Então a maioria da humanidade já tinha uma concepção da nulidade de seu ser, por não saber o porquê de assim ser, por não saber a razão de sua vida, por não saber o porquê dessa vida, por não saber o porquê que aqui nasceu, por não saber todo o translado de assim ser, por não saber quem fez ao mundo e quem fez a vida assim, e por nada de certo e correto saber, sentia um desânimo de viver. Eu vivo, mas não sei por que vivo, e ninguém também sabe. Vou vivendo enquanto tiver vida para viver. Não sei quem me fez assim, não sei quem fez este mundo assim, e vivo neste mundo perdido, sem saber o porquê de mim, porque não sei o porquê sou assim. Sou um tudo, daqui a um bocado não sou nada. Estou vivo de um momento para o outro, estou liquidado, e por ter esta vida assim, eu pouco me interesso pela vida, porque não é minha. Se fosse minha, eu não ficava sem ela. E assim muitos com esses argumentos assim, e outros pontos de vista diferentes, julgavam assim dessa forma, que tudo estava perdido. Como quem diz, o mundo é muito antigo, é muito velho, é de bilênios. O dono nunca apareceu, ninguém nunca descobriu o dono, e este mundo se acaba e o dono não aparece. Quem fez este mundo desse jeito, com tanto sofrimento, vai ver que se arrependeu. Muitos falando assim, já completamente desiludidos, e outros com outros argumentos idênticos. E assim, a desilusão se tornava cada vez maior, principalmente para os que caíam na realidade da vida. E outros. Existem tantas coisas antigas feitas aí no mundo para endireitar o mundo, e o mundo sempre na mesma ou pior. Isso, argumentos de muitos. E a luta da vida e o sofrimento traziam então o desânimo e a desilusão. De repente surge esta grande revelação da salvação verdadeira de toda a humanidade. O espanto para os desiludidos, o impacto é emocional, porque não contavam com mais nada, não esperavam mais nada, a não ser o extermínio da vida. Começa a soar pelos quatro cantos do mundo, à volta de toda a humanidade, como é. Espanta os ateus e todos os desiludidos que viviam inconformados de viver, inconformados da vida. Esses se assustarão, se assombrarão. Será mesmo que existe a divina providência? Será mesmo que isto tudo é verdade? Como pôde isso aparecer no mundo? Será que o dono do mundo está na terra? Até que explique, justifique como é, como não é, então aí sim vem o conformismo e a alegria e satisfação excepcional. Decepcionados com uma coisa que achavam impossível aparecer no mundo,
a definição do mundo e da humanidade, e a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, todos emocionados, festas e mais festas, por saberem que aqui na matéria não nascerão mais, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, os festejos são deslumbrantes, sem cessar, por todos os cantos, por todos os lados, festejando a memorável vitória da humanidade de receber esta dádiva divina de aqui na terra não nascerem mais, e a vida de todos que aí estão vivos mudando para melhor e tudo melhorando, e todos dentro da fase de recuperação de toda a humanidade. Tudo isso são coisas que vão se passar e que antecipadamente serão anunciadas, para que todos tomem conhecimento do que vai se passar nos dias vindouros, que não é para menos o impacto dos que já estavam desiludidos de tudo. Então, aí vem a reformulação de todos, o equilíbrio de todos, o bem de todos e a felicidade geral, universal, por todos passarem a viver racionalmente. Então aí nascendo o ânimo de viver, todos passando a viver alegres, felizes e contentes, por encontrarem a definição de seu estado de ser e de tudo que perguntavam, que ninguém nunca teve condições de responder, encontrando todas as respostas de suas perguntas definitivamente com base e com lógica. Então, nascendo em todos a verdadeira convicção real de que o ponto justo e certo é o ponto racional. Então aí, a brasa da felicidade nascendo em seu íntimo e dizendo, agora, eu tenho gosto e prazer de viver, porque sei o porquê estou vivendo, sei de onde vim e porque vim parar aqui, e sei para onde vou, porque vou e como vou para o meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje eu vivo com gosto e prazer de viver, porque sei quem sou, sei de onde vim e para onde vou, sei quem fui e por que deixei de ser o que fui para ser o que sou. Tenho todo o roteiro certo da transformação deste mundo e da minha situação. Portanto, hoje eu vivo feliz, alegre e contente, porque sei o porquê vim parar aqui e como sair daqui e para onde vou. Para junto do racional superior no mundo racional. Sou esclarecido de tudo. Tenho convicção básica da razão do mundo e da razão do meu ser. Vivia já desanimado de tudo por não encontrar o que eu procurava. E agora eu encontrei quem respondesse tudo o que eu desejava e muito mais além ainda. Perguntas e respostas de esclarecimentos muito além de tudo que eu podia imaginar. Agora, com o desenvolvimento de meu raciocínio, me ligarei no mundo racional, o mundo verdadeiro da minha origem de animal racional. Hoje não sonho mais. Hoje sou consciente, sei o porquê do meu estado, ser da maneira que é, e sei como deixar de ser e ser como devo ser, orientado pelo meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo todas as orientações completas para o meu bom e feliz andamento na vida da matéria enquanto aqui estiver. E assim, esse é o estado de calamidade que se encontra toda a humanidade há muito, à procura da verdade das verdades, sem encontrar.
Então, se tornando materialistas, incrédulos, ateus, por não encontrarem a radicação certa, universal, racional, a razão de tudo e de todos. Então aí chegando o ponto do desespero e do desânimo de viver. É como acabam todos os desiludidos, todos os incrédulos e todos os materialistas e todos que já perderam a esperança de tudo. Agora vejam o impacto da humanidade que vive nessas condições, achando que tudo está perdido, por não encontrar aonde se agarrar, nem com quem contar. Vivendo assim, dessa forma, viver porque tem vida, mas intimamente desanimado por não saber o porquê da vida. E assim é a situação de todos universalmente.